Olá, Paz. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Rosalira dos Santos e este é o canal Ame Sua Sensibilidade. Ele é um espaço para você que é uma pessoa altamente sensível encontrar informações sobre o traço e dicas para lidar melhor com a alta sensibilidade no seu dia a dia. Hoje é terça-feira e é dia de papos e de dicas aqui no canal. E no papo de hoje, eu gostaria de falar sobre um tema que é relativamente pouco conhecido: a relação entre a alta sensibilidade e a alimentação. Ou melhor, como uma alimentação adequada ou inadequada pode impactar na sua alta sensibilidade, no seu sistema nervoso e trazer uma maior ou uma menor qualidade de vida para o seu dia a dia. Bom, para começar a falar disso, eu preciso falar das nossas necessidades especiais enquanto pessoas altamente sensíveis em termos da alimentação. Bom, a primeira dessas necessidades diz respeito à energia. Como você sabe, as pessoas altamente sensíveis captam mais estímulos do que a média e os processam de forma mais profunda, mais intensa. Então, captar estímulos, sejam eles ambientais, físicos ou emocionais, é um trabalho. Nosso cérebro trabalha, recebe essa informação e, para processá-la com a profundidade que as pais fazem, nosso cérebro trabalha. E, como você sabe das aulas de física, trabalho exige energia. Isso significa que nós consumimos mais energia do que a média das pessoas neste processo de captar e processar os estímulos. E por isso, nós precisamos repor essa energia. E a alimentação, juntamente com o sono, com a água, com o nível de exercício, etc., é uma das principais maneiras de repor energia. A segunda necessidade típica das pessoas altamente sensíveis é a necessidade de acalmar o seu sistema nervoso central, que é extremamente reativo. E por isso, nós captamos tantos estímulos, porque o nosso sistema nervoso responde a todos eles. Ora, com isso, há uma possibilidade de que a gente viva num estado de hiperexcitação muito comum. Portanto, necessitamos de alimentos que nos ajudem a diminuir esse nível de hiperexcitação e a acalmar o nosso sistema nervoso. Um terceiro ponto, e seria a última das necessidades que eu acho importante destacar, é o fato de que nós somos muito sensíveis a determinados alimentos e substâncias e temos uma grande facilidade em desenvolver alergias e intolerâncias alimentares. Na verdade, a sensibilidade costuma variar de acordo com alguns fatores. Por exemplo, de acordo com a idade. Uma pessoa idosa ou um bebê costumam ser mais sensíveis do que adultos, jovens e adolescentes. E por isso, pode ser que ao longo da vida você desenvolva alergias e intolerâncias a substâncias que até então você tinha tolerado muito bem. Uma outra condição que também altera a nossa sensibilidade é o nosso nível de estresse. Então, em situações de estresse intenso, também é provável que você reaja mal ao entrar em contato com substâncias que até então você tinha tolerado muito bem. Ora, com tudo isso, é importante entender, então, que cada pessoa altamente sensível, com sua história, com as suas intolerâncias, com seu momento de vida, constitui um caso único. E, portanto, a dieta deve ser individualizada, pensada para aquela pessoa. Porém, mesmo assim, como compartilhamos o traço da alta sensibilidade, temos alguns elementos em comum. E era isso que eu queria te trazer hoje. Algumas pistas para lhe ajudar a construir a dieta mais adequada para você neste momento. Lembrando que é possível que com as suas mudanças de vida você também precise fazer adaptações dessa dieta. Mas bom, então, eu queria te trazer alguns pontos para que a gente pensasse sobre a sua dieta juntos. O primeiro ponto que eu queria ressaltar é exatamente a importância de você dedicar tempo e atenção ao que você come e ao quanto e ao como, quando você come.
Se você é uma paz cuja alimentação está composta de produtos industrializados, processados, de açúcar, derivados, que consome muita cafeína, que não tem hora certa para se alimentar ou que passa muitas horas sem comer, eu devo lhe dizer que boa parte do cansaço e da falta de energia que você está sentindo e também da sua irritabilidade podem e devem estar associados a esta má alimentação e à rotina da alimentação. Então, se você quer manter a sua alta sensibilidade equilibrada, evitando aquilo que eu chamo de montanha-russa de emoções, uma das prioridades da sua vida deve ser regular a sua alimentação e os seus horários de alimentação. O segundo ponto que é importante: consumir carboidratos regularmente e suficientes. Veja, eu falei ainda há pouco da questão da energia que o nosso sistema nervoso e o nosso cérebro consomem para registrar e processar tantos estímulos. E os carboidratos são a fonte de energia que o seu cérebro pode usar. Então, inclua alimentos com carboidratos complexos na sua dieta. Utilize-os combinado com gorduras boas, como azeite, abacate, tudo que você já sabe. Por quê? Porque as gorduras boas vão fazer com que os carboidratos sejam digeridos mais lentamente, lhe dando uma fonte constante de energia e, ao mesmo tempo, evitando os picos de insulina. O terceiro conselho: evite comidas e bebidas frias e secas. Veja, lembra-se que eu falei dos estímulos? Tudo é estímulo. O choque de um alimento gelado no seu sistema nervoso também é em si um estímulo, que pode ser, e é um estímulo agressivo. Então, opte por comidas na temperatura ambiente, ou melhor ainda, por comidas quentes ou mornas, que vão ter o efeito oposto, que é o de acalmar o seu sistema nervoso. Caldos, sopas, frutas maduras, cozidos e, principalmente, na medida do possível, utilize raízes, batata, inhame, mandioca, porque as raízes têm um grande efeito aterrador, além do efeito calmante. E nós, como pais, temos uma tendência muito grande ao voo, a viver no nosso cérebro. Então, procure alimentos que tenham uma temperatura, ou estejam a temperatura ambiente, ou estejam mornos ou quentes, e inclua sempre que possível alimentos aterradores, como as raízes na sua dieta. Claro, evite o sal marinho e use o sal rosa do Himalaia, que é um sal de alta qualidade. Mesmo isso, claro, em doses pequenas. Tenha muito cuidado com alimentos processados e produtos não naturais. Como eu te disse, há uma grande tendência a desenvolvermos alergias e intolerâncias. E mais ainda, a substâncias químicas. É claro que essas recomendações valem para todo mundo, mas tente segui-las o mais estritamente possível. Você vai ver que vai haver uma grande melhora, um incremento no seu nível de energia. Isto nos leva ao tema dos estimulantes. Evite os estimulantes: cafeína, açúcar e mesmo chocolate. Primeiro, se você anda por aí precisando desesperadamente da sua dose diária de cafeína para poder funcionar, muito provavelmente você já está com um déficit de energia e está simplesmente mascarando a situação. A cafeína libera uma substância chamada... A cafeína impede a liberação de uma substância chamada adenosina. E a adenosina tem, entre outras funções, a de nos fazer perceber quando nós estamos cansados. Como a cafeína inibe a adenosina, você continua se esforçando, mesmo que já tenha passado do ponto onde deveria parar. E com isso, apelar para a cafeína simplesmente piora o quadro e vai fazer com que você entre no processo
de fadiga crônica ou de estafa. Próximo item. Hidrate-se. Nosso corpo precisa de água para lidar com as toxinas, tanto as toxinas ambientais como as toxinas geradas pela própria digestão. E veja, como pessoas altamente sensíveis, nós somos mais vulneráveis às toxinas. Então, nós precisamos manter o nosso sistema, o nosso corpo, bem hidratado para que ele possa fazer essa verdadeira limpeza. Então, pelo menos 2 a 3 litros de água. Você não precisa tomar apenas água. Um chá de ervas, por exemplo, como cidreira, erva doce, pode também ter a função de contribuir para acalmar o seu sistema nervoso. Mas a hidratação é uma parte fundamental do seu processo de liberar as toxinas geradas, inclusive, também pelo estresse. Coma em horários regulares todos os dias. Eu já falei várias vezes sobre como considero importante para uma pessoa altamente sensível ter um dia a dia estruturado, como as rotinas nos ajudam a lidar melhor e a equilibrar o nosso dia a dia. Porém, no caso da alimentação, há ainda um outro ganho. Uma vez que seu corpo sabe quais são os horários da alimentação, ele começa a se preparar para isso. Os praticantes da medicina ayurvédica chamam de acender o fogo digestivo, ou seja, o seu corpo começa a preparar as enzimas necessárias para a digestão. Além de comer em horários regulares, é importante que, na medida do possível, você coma em um ambiente calmo. Isso por quê? Porque quando nós estamos agitados, nós liberamos o hormônio do estresse, cortisol. E o cortisol, entre outras funções, ele para o processo digestivo. E por quê? Porque a função do cortisol é nos preparar para a reação ao estresse, que é lutar ou fugir. Ora, em nenhum desses casos nós vamos gastar energia com a digestão. Então, a digestão é interrompida para que possa liberar energia para isso. Por isso, evite comer em ambientes que para você são estressantes. Ambientes barulhentos, ambientes de brigas, enfim, você sabe. Sei que nem sempre é possível, mas é uma recomendação para que você tente ao máximo introduzir isto na sua vida. Nono conselho: verifique a sua reação a determinados alimentos. Como eu disse, com a nossa sensibilidade, nós podemos ter alergias e intolerâncias a um leque muito grande de alimentos, inclusive alguns que são considerados saudáveis. Claro que existem aqueles que são mais comuns e que tendem a desencadear mais alergias, tais como glúten, laticínios, açúcar, feijão, carboidratos complexos e mesmo legumes. Porém, existem coisas que são mais incomuns e que costumam acontecer às pais. Por exemplo, ter alergia a alimentos considerados saudáveis. Eu, por exemplo, não tenho alergia, como muita gente, tenho alergia a vegetais crucíferos, como brócolis, repolho, etc. Também conheço pais que têm alergias a soláceas, como berinjela, como tomate. Também eu própria tenho dificuldade com a frutose, não digiro bem a frutose e devo comer muito poucas frutas. Então, como eu disse, é sempre uma questão individual e para isso, ouça o seu corpo, ele é o seu melhor guia. Se após consumir um determinado alimento, no período de 2 ou 3 dias, você teve uma reação, suspenda e observe. Quando você voltar a introduzir, observe novamente. Vá seguindo a sabedoria e os sinais que o seu corpo está lhe dando. E este é o último conselho. Respeite a sabedoria do seu corpo. Muitos pais se sentem mal somente de ver ou de cheirar uma determinada comida. Elas sabem instintivamente que aquilo não lhe faz bem. Tente não cair na armadilha de seguir a dieta X, a dieta Y, a dieta da moda, etc., sem parar para perceber como o seu corpo se adapta a cada uma. O seu corpo é o seu melhor guia. Bom, este foi o Papos e Dicas desta semana.
Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para um outro vídeo onde eu falo um pouco mais sobre o corpo altamente sensível e sobre as nossas características especiais. Eu também vou deixar, é claro, o link para o meu curso Alta Sensibilidade e Você Conheça e Aprenda a Lidar, no qual eu tenho todo um módulo dedicado ao tema do corpo e de como usar a alimentação, a água, o sono, o exercício e outros para ajudar a equilibrar a sua sensibilidade. O que é importante, e eu digo no curso, é que sem esta base de um corpo que está recebendo o apoio e os nutrientes que precisa, a sua tarefa de equilibrar a alta sensibilidade vai se tornar bastante mais difícil. Bem, eu espero que o vídeo tenha lhe sido útil e que com essas dicas e com as outras você consiga desenvolver um trabalho de uma alimentação adequada para apoiar o seu corpo altamente sensível. Muito obrigada por ter me assistido e eu te vejo no próximo vídeo. Beijos e bênçãos e até a próxima. Tchau!